Há poucos dias eu estive assistindo a um vídeo bastante interessante, resgatado pelo youtuber chamado Itamar Fernandes de Almeida. Esse youtuber resgatou um material do senhor Edir Macedo, líder da chamada Igreja Universal, e nesse material o senhor Edir criticava um milagre de Jesus Cristo. Que milagre que era esse? O famoso milagre de transformar a água em vinho. O vídeo original eu não consegui encontrá-lo aqui no YouTube. Por quê? Porque a própria Universal, ela consegue, não sei como, mas ela consegue bloquear e censurar todos os canais do YouTube que decidem aí, de algum modo, transmitir alguma gafe do senhor Edir Macedo, né? Que é um abortista dilmista declarado. Eu, inclusive, já fui alvo dessa censura. Teve uma vez aqui no canal que eu quis publicar um vídeo mostrando Edir Macedo falando que é a favor do aborto. Ele se dizendo assim, totalmente a favor do aborto em público. Eu quis republicar este vídeo, mas infelizmente a própria Igreja Universal foi atrás da plataforma do YouTube, aí a plataforma censurou meu vídeo, aí eu consegui repostar este vídeo de uma outra maneira, tá? Eu tive que driblar todo o algoritmo e aí eu consegui postar esse vídeo de uma outra maneira. Mas é um absurdo, né, cara? É um absurdo o que acontece no Brasil hoje, como que essas grandes empresas, que eu não chamo de igreja, tá? Isso aqui não é igreja, igreja somos nós. Um absurdo como que essas empresas controlam as pessoas. Controlam mesmo a liberdade de expressão, né? Controlam absolutamente tudo. E aí o que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal? Eu vou fazer um react do react, tá ok? Esse vídeo aqui do senhor Itamar Fernandes de Almeida, eu vou reagir a ele, tá? Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição para vocês irem lá, tá? Parece ser um cara muito bacana, muito gente boa, de boa índole. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem ir lá no canal dele. Um canal bem pequeno, tá? Assim como eu falei, tem aí por volta de 320 inscritos, bem pequeno, assim como o meu. Mas é um canal bem interessante. Eu andei vasculhando lá os vídeos do senhor e é muito bacana. Vamos lá, pessoal. Preste atenção em cada detalhe desse vídeo que eu vou tecer os meus comentários logo após. Vamos lá. Itamar Fernandes, presidente do Motoqueiro de Cristo. Quero apresentar para vocês aqui um vídeo do Edir Macedo, da Igreja Universal, ele criticando Jesus Cristo, quando Jesus transformou água em vinho. Meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não tem mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade.
essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor que fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. É inaceitável que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Meu Deus. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, Pastor. é sobre A situação isso está que nós difícil para queremos que você. entenda. Nós temos Edir Macedo, a situação está difícil para você. amanhã às 6. Aí, o senhor Itamar faz os comentários dele, mas eu vou tecer os meus, tá ok, pessoal? Até fiz algumas anotações aqui. Olha, em primeiro lugar, a revolta que fica na gente é muito grande, né? A revolta é muito grande, sem sombra de dúvida. Eu fico muito revoltado vendo essas coisas e só de imaginar a quantidade de pessoas que seguem este merda, esse traste, já dá pra notar o porquê que o Brasil tá na merda, né? Já dá pra ter mais ou menos uma noção do porquê que este país não vai pra frente. Por que nós temos um dos piores IDHs no mundo, né? Por que nós temos uma das piores educações, se não a pior, né? Por que nós temos o maior índice de violência? Só por conta deste detalhe, desta merda, dessa evidência aqui, nós conseguimos entender o porquê que o Brasil anda tão atrasado assim, tá? Até porque a fé é ela que move tudo, não é verdade? Sem fé não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta você ir atrás de educação, não adianta você ir atrás de solidariedade, não adianta você ir atrás de justiça, não adianta você ir atrás de uma sociedade mais inteligente, mais eficiente. Não adianta. Não adianta você ir atrás de nada disso, porque é a fé que move tudo nesta porra. Mas, acima de tudo, acima de revolta, né, assistindo uma merda de vídeo como esse, acima de todos os sentimentos, o que mais bate em mim, sabe o que é? O sentimento de tristeza. Tristeza. Porque deve ser muito miserável ter uma vida assim. Você acha que tudo neste mundo se resume a valores tangíveis, materiais, físicos, palpáveis. Essa é a concepção do seu Edir Macedo e essa é a concepção da maioria dos seus seguidores. Por mais que eles venham com esses discursos de que não, prosperidade não é tudo, né, e que na verdade nós não vamos levar nada deste mundo, por mais que eles venham com esses discursos, eles compreendem a Bíblia e os ensinamentos de Cristo apenas o quê? Como ferramentas, como instrumentos para eles conquistarem de tudo nesta terra. Tudo, né? Tudo de agradável, vamos dizer assim, aos prazeres humanos, né? Então, felicidade, dinheiro, prosperidade, não é isso? Boas relações com as pessoas, com os familiares. Eles acham que tudo isso são propósitos de Deus e que quem vive fora desses prazeres, na verdade, está perdido. É óbvio que esse é um pensamento, essa é uma interpretação totalmente errônea da Bíblia. Não apenas errônea, mas o senhor Edir Macedo, não é que ele seja um ignorante total. Ignorante total ele não é. Ele faz isto porque ele sabe que, por meio dessa enganação, por meio dessa mudança na Bíblia que ele faz, por meio dessa distorção da palavra, ele consegue angariar muitos seguidores. Muitas pessoas ignorantes. E quando eu digo ignorantes, ali no meio, não é pessoas semi-analfabetas, não. Não é isto, pessoal. Tem pessoas ali que são doutoras, né? São mestres, são juízes, tem não sei quantas
formações no ensino superior. Há pessoas ali que são muito qualificadas, tecnicamente falando. Tem pessoas ali com QI, às vezes maior do que o meu, o seu que está assistindo aí este vídeo agora, mas são analfabetas espiritualmente. Vocês conseguem compreender isso? Para você ter um conhecimento vasto da Bíblia, você precisa ter um grande discernimento espiritual. E infelizmente não são todas as pessoas que possuem esse discernimento. Só Deus pode dar esta visão à pessoa. Esse é um trabalho entre o próprio Deus e a pessoa envolvida nesse problema. Ninguém mais pode interferir nisto. E aí, o que as pessoas costumam entender, principalmente aqui no Brasil? Ah, porque essa pessoa está precisando de um líder espiritual, de um guia espiritual. Como se Deus não fosse o maior dos guias, não é verdade? Não existe nenhum homem capaz de guiar um outro ser humano para uma visão espiritual assertiva. Não existe. Deus, Jesus Cristo, é o nosso sumo sacerdote. Ele é o guia espiritual. E eu vou dizer uma coisa que pode doer no coração de muitas pessoas. Nem todo mundo é escolhido. Não é todo mundo. As pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus. Tem que existir um freio nisso daí, nessa afirmação. Porque não é verdade. Nem todos nós somos. Só poucos são os escolhidos. Jesus morreu por todos nós. A graça, né? A graça de Jesus Cristo veio de graça. Assim como está descrito em Romanos 3:24. Né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Né? O que ele fez? Ele morreu por nós. Ele nos livrou do pecado. Né? Do pecado, ele não lembra mais. Quem é que se lembra dessa passagem? Então ele fez tudo isso para nos livrar da lei. Quando a gente fala a respeito de problemas mundanos, tribulações, né, sofrimentos, angústias, né, todas essas coisas que fazem parte da vida humana, são inerentes ao ser humano, tudo isso é comum. É comum. Aqueles que são realmente abençoados, vocês podem ter certeza. Não tem nada a ver com o que eles têm ou não na vida. Se tem muito dinheiro ou não, se tem muita felicidade ou não. A bênção não está resumida a estas coisas tangíveis. A bênção está principalmente nisso aqui, ó, no entendimento, na visão, no olhar, na perspectiva a respeito das coisas, diante das coisas, que é uma coisa que poucos têm. Não adianta você ter tanto dinheiro, tanto sucesso, ser dono de uma ilha, por exemplo, ter jatinho para viajar de país em país, ter mansões, ter carros de luxo, ter não sei quantas seguranças armados para poder ali te assegurar de um suposto agressor, não é isso? De um suposto violentador. Não adianta você ter todos esses recursos à sua disposição, ter essa vida maravilhosa, acordando, dormindo e acordando, sob lençóis limpos e cheirosos, tendo ali um café da manhã, né, um banquete sobre a sua mesa. Não adianta você ter uma vida assim se você não tem uma visão profunda a respeito do próprio Cristo. Não adianta. Que é o caso do senhor Edir Macedo. Quem é que não se lembra de uma vez em que ele estava ensinando outros ditos pastores como angariar muito dinheiro? Quem é que não se lembra dele ensinando isso? Ou dá ou desce. É claro que esse ser é o próprio cão aqui na terra. Ele é o próprio diabo aqui na terra. Se não é o diabo, é o filho do diabo. E todos aqueles que o seguem também são. Isso não sou eu que estou dizendo. A própria Bíblia descreve isto. Isso não é fé.
Um cara parar para criticar o milagre de Jesus Cristo assim, eu não digo nem que seja prepotência e arrogância, não. Essa é, talvez, a maior denotação, a maior prova, a prova mais cabal de que este cara não é a personificação do diabo. Não, ele é o próprio diabo aqui na Terra. É o próprio capiroto. Mas, infelizmente, essas pessoas que o seguem são completamente cegas. Cegas da verdade de Cristo. Nós não temos que questionar Jesus, o próprio Deus, de suas escolhas. Sabe por quê? Porque tudo o que Jesus fez, faz e vem a fazer, pode vir a fazer, são coisas atemporais. Servem de ensinamento para vários parâmetros. Para vários parâmetros. Tudo o que Jesus fez quando se manifestou como homem, tudo que ele fez, tudo que ele falou, serve de ensinamento para várias e várias coisas ao mesmo tempo. Ele é o próprio Deus. Quem não acredita nisto, que Jesus é o próprio Deus, que ele é apenas um enviado, está perdido, está morto por dentro. Que é o caso das religiões. Eles não cultuam Jesus Cristo, cultuam um Deus pagão. O Deus que Edir Macedo segue e afins, né? Aldemir Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, Casalzinho Hernandes, toda essa merda, esse povinho da indústria gospel. O Deus que esse povo cultua não é o mesmo Deus que eu sigo. Não é. Definitivamente não é. O Deus que eu sigo, ele não é um esquizofrênico. Ele não é um garçom que está aqui para servir, para me servir. O Deus que eu sigo, ele é o meu mestre. E se ele disser não para mim, é não e ponto final. Eu não tenho o direito de questioná-lo uma única vez em suas decisões, porque ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. Ele é o mestre dos mestres. Um cretino que faz isso aqui e ainda consegue a aprovação de todas as pessoas ao seu redor, não passa de um canalha, de um vagabundo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a entonação fajuta do senhor Edir Macedo. Vocês conseguem perceber que todo pilantra, todo salafrário, ele utiliza de uma entonação para conseguir enganar as pessoas com aquela, sabe, a famosa lábia, né? Quando você conversa de maneira mansa, de maneira para conseguir agradar, você acaba atingindo bons resultados. É o caso do senhor Edir Macedo. Sempre com essa vozinha de filho da puta, né? Que o milagre, não sei o que não é justo, blá 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 blá, não é? Quando ele faz essa porra, ele consegue chamar a atenção de muito ignorante. O Lula não é assim, com aquela voz dele de pinguço, de sapo, barbudo, cachaceiro? Ele não é assim? Que a companheira deu uma parceira de luta de todos esses anos. Ele não faz essa porra, porque quando ele vem com essa voz rouca, né? Quando ele vem com essa rouquidão toda, ele dá aquele ar de popular, povão, pé sujo, né? Pele batida. Ele vem com essa rouquidão e quer mostrar que ele é amigão do povo, né? Esses dias aí, há pouco tempo, eu tinha até visto um cara que tinha tatuado a imagem do Lula, assim, na sua pele, com a coroa de Cristo. Eu falei, puta que pariu, meu irmão. Puta que pariu. Não é possível, não. É muito idiota que tem nesse país mesmo, cara. Eu não sei se eu choro ou dou risada. Mas tava lá. Tatuagem do Lula como se fosse o próprio Cristo, né? E é assim que ele se vê. Quem é que não se lembra do Lula falando, né? Eu levei mais chibatadas do que o próprio Cristo. Que eu sou a alma mais honesta desta porra desse país. Quem é que não se lembra dele falando isso? Ele tem essa visão psicótica de si mesmo. Pior que tem muito trouxa pra aplaudi-lo. Esse é um país de idólatras, gente. País de idólatras. Por isso que essas ditas religiões conseguem muito público.
Outra coisa que eu anotei aqui, da fala do Senhor de Macedo, né? Qual foi o benefício que este milagre trouxe para o reino de Deus, de transformar a água em vinho? Olha, se você é um ignorante, se você acha que Jesus fez aquilo ali apenas como um ato totalmente tangível, vamos dizer assim, sem nenhuma ligação, sem nenhuma parábola, sem nenhuma analogia, se você não tem essa visão, você é um completo perdido. Jesus, quando transformou a água em vinho, isso é um exemplo para o quê? Para as transformações que podem acontecer na vida do ser humano. Um ladrão que, por meio do arrependimento, por meio da dor própria, consegue aí se tornar uma pessoa boa, inocente e honesta, né? Um assassino que deixa de ser um assassino e passa a se tornar uma pessoa boa. Um pai que era violento e passa a ser um pai mais paciente, mais tranquilo. Um filho desobediente que passa a ser um filho obediente. Tudo por meio da remissão, por meio do arrependimento. Esse é um dos exemplos. A morte de Lázaro, né? Quem é que não se lembra? Né? A morte e a ressurreição de Lázaro. Aquilo é água para o vinho. É um exemplo que está na própria Bíblia, né? Dos publicanos, dos cobradores de impostos, né? Como o próprio Zaqueu, né? Que abriu mão da sua riqueza para seguir o próprio Cristo. O próprio Cristo o visitou, né? E ele se arrependeu. Claro que isso pode acontecer. Você acha que o Edir Macedo tem esta visão? É óbvio que não. Até a véspera não tem. Eu não sei se amanhã ele pode vir a se tornar uma pessoa diferente. Eu até então, eu considero esse cara o próprio diabo. Mas pode ser que amanhã ele venha com uma surpresa para mim e para todos nós. Não, que isso Edir Macedo não é o diabo. Ele abriu mão de toda a sua fortuna, tudo que tem, entregou tudo o que possui aos pobres e agora vive uma vida humilde, uma vida honesta, sem roubar ninguém. Porque todo esse dinheiro que ele tem não pertence a ele. Ele utiliza da Bíblia como uma ferramenta, ele utiliza da própria palavra de Deus para conseguir muito dinheiro e um dinheiro que não é dele. Sendo que a Bíblia nunca falou em dinheiro. Nunca falou. Ele faz isso porque é um canalha, porque é um cão guloso. Um cão insaciável, devorador. É isto que ele é, gente. E todos esses outros religiosos que fazem, que praticam essa mesma ação do Edir Macedo, quer pedir mais e mais e mais dinheiro, nunca se contenta. Ele só abriu essa empresa dele, chamada Igreja Universal, porque ele é um mega empresário. Assim como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, blá 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 blá, vocês sabem muito bem. Vivem competindo entre si. Eles querem aparecer na lista da Forbes mesmo. Eles querem ser conhecidos por aí como os gostosões, multimilionários, mega empresários. Para depois falarem que estão fazendo o quê? Um serviço para Deus. Que merda de serviço para Deus, o caralho, esses filhos das putas. Estão fazendo merda nenhuma, vocês estão fazendo isso por conta da própria vaidade que vocês carregam. Vocês são vaidosos, vocês são arrogantes, prepotentes, safados, vagabundos e ladrões. E aí ele ainda pergunta, né, as pessoas ali ao redor da chamada igreja dele, que na verdade não é uma igreja, né, apenas um templo, uma sinagoga do Satanás. Fala, pessoal, houve algum benefício? Mas na vozinha dele, né? Fala, pessoal, houve algum benefício? Aí nenhum trouxa, né, no meio de tantos ali, foi capaz de falar: ô seu filho de uma puta, você é um canalha por estar criticando o milagre de Jesus Cristo. Não tem nenhum, gente. Entre milhares e milhares de pessoas ali, um bando de pau mandado, não teve um para falar: sai daí, seu canalha, filho do diabo.
Não tem um. É por isso que eu falo, igreja somos nós. O que quer dizer isto? Isso é admoestação. Eu corrijo você, você me corrige, e assim formamos o corpo de Cristo. Não é um filho da puta sobre ali um palco, né, um palanque, falando para todos ao mesmo tempo e todo mundo ficar calado obedecendo. Não, isso não existe, porra. Isso não existe. Liderança espiritual? Como assim? Um cara que vem criticar um milagre de Jesus Cristo, este cara é líder? Não existe isso, gente. Quando que o povo vai acordar? Quando que o povo vai tomar vergonha na cara e vai tirar um cara desse à base de pontapés dali, da vida pública? Falar, você não é bem-vindo, você tem que ser considerado um filho da puta pra sempre. Porque é isto que você é. É ser alvo de escárnio, de bicuda, de cusparada no meio da cara, de tomatada, ovada. É isso que esse cara merece. Nada além disto, né? Há pessoas que se mantêm com águas poluídas, que continuam com a mesma vidinha miserável e infeliz. Quer dizer que todo mundo que tem uma vida dita miserável e infeliz não é seguidor de Cristo? Porque o próprio Cristo disse, né? Se você quer me seguir, carregue a tua cruz. O que é carregar a cruz? Cristo, quando estava lá apanhando, né? Antes de morrer, para nos salvar, enquanto estava lá carregando a cruz, aquilo ali foi um ato fácil? Não, né? A cruz é pesada, ela é grande. Ela é absurdamente grande e pesada. Quando ele veio com esta fala, o que ele quis dizer? Se você quer me seguir, carregue sua cruz, o que quer dizer? Que aquele que quer seguir Jesus Cristo, ele tem que aguentar o sofrimento alheio. Ele tem que aguentar. A vida cobra. Você quer atender uma missão, soldado, e tá com medo dessa missão? Acha que essa missão é só flores? É só se deliciar em seus prazeres? Você acha que é isso que é viver em Cristo? Ou viver em Cristo significa apanhar de todos os lados. Todos os lados. Pelas pessoas ao redor, pelos familiares. De não ser bem visto nas praças, nas ruas. Pelos religiosos. É isso que é ser seguidor de Cristo. É você deixar de ser visto e passar a ser um ignorado. Mais do que isso, né? Um amaldiçoado pelas bocas alheias. Isto é viver em Cristo. Não é você ter amiguinhos para te abraçarem, te beijarem, falar que o quanto você é lindo, o quanto você é maravilhoso. Nossa, você é inteligentíssimo, você é educadíssimo, você é iluminado por Deus. Não. Viver em Cristo não significa isso. Definitivamente não significa isso. Significa você apanhar e muito. E até o último segundo. Essa é a prova que você tem que viver. Apanhar e não se importar, continuar na missão. Foda-se. Você tá com medo? Você é homem ou um rato, igual Edir Macedo e seus seguidores? Você é um homem ou um rato? Igual os religiosos, né, que gostam de frequentar o templo do Satanás, que chamam ali de sinagoga de Cristo. Vão pra lá, sabe por quê? Porque se sentem bem. Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de estudar sozinho? De aprender as coisas sozinho? De ter uma intimidade com Deus sozinho? Afinal de contas, você é um homem ou um rato, porra? Esta vida não é para você ter prazeres. Você pode até ter seus prazeres, sim, que ninguém é de ferro. Agora, achar que viver em Cristo é ter tudo do bom e do melhor, igual pensa o senhor Edir Macedo, um dos homens mais ricos deste país aqui, tudo com o dinheiro dos outros por meio de muita enganação, por meio de muito estelionato. É isso que você pensa que é a vida em Cristo? Ah, fulano tem muito dinheiro, então é abençoado. Para pensar um pouco, por exemplo, nas crianças que são doentes, estão lá nos hospitais.
Tem muitas crianças doentes nos hospitais agora. Não apenas crianças, como idosos, mulheres, homens. Muitas pessoas ali doentes na cama. Quer dizer que essas pessoas que estão doentes, elas não são abençoadas? Que é isso que ele quer dizer. São miseráveis, são infelizes. Quer dizer que a bênção de Cristo é só você ter saúde, ter dinheiro, ter prosperidade, blá blá blá, e o caralho a quatro? Que porra é essa? Vocês não honram a Cristo, porra. Vocês não honram a Cristo. Vocês honram o próprio diabo e vocês vão cair no fogo do buraco para a eternidade. É isso que vai acontecer com vocês. Quando Cristo disse, este povo me honra com os lábios, né? Deixa eu até encontrar onde está esse versículo. É justamente o que acontece dentro dessas sinagogas, né? E principalmente com essa indústria gospel. Claro que todos esses cantores aí ganham rios de dinheiro para fazer essas musiquinhas que tocam o coração desses chamados fiéis. Fiéis aos homens. Veja só, Mateus 15, do 8 ao 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Como é que são as chamadas igrejas hoje? Será que elas vivem a Bíblia ou são apenas fundamentos humanos? Vocês que têm que me dizer. Então, quando você vai lá, né, vai todo feliz pra sinagoga, vai lá e cantar a música, aquelas músicas da indústria gospel, né? Incendeia, Senhor, a tua casa, incendeia, Senhor, a tua igreja. E ele vem saltando pelos montes. Não é isso? Nessa música? E tem outra música, né, que toca o coração dos fiéis. Aquela, qual que é a outra música, porra? Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto a barriga sair dentro de mim. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto a barriga sair dentro de mim. Aleluia! Pronto, né? Já começa aquela festa dentro do templo. E acha que isso daí é adorar o próprio Deus. Mas estão honrando Cristo apenas com os lábios. Isso não tem valor nenhum. Ah, porque eu falo o nome de Deus o tempo inteiro. Graças a Deus. Não, porque Deus fez isso por nós. Deus seja louvado, blá 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 blá. Você está fazendo isso em vão. Quando você não segue os ensinamentos dele. Qual que é o maior ensinamento de Cristo? Amar o próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior ensinamento da Bíblia. Quando eu vejo a Igreja Universal, por exemplo, fazendo todas essas ações ditas caridosas, porque nós vamos distribuir marmitas, nós vamos visitar presídios, nós vamos conversar com os mendigos na rua, tudo isso não passa de um teatro. Sabe por quê? Porque eles fazem isso em nome da denominação. Aquele não é o amor manifestado nas pessoas da maneira mais sincera possível. Só fazem aquilo como obrigação. Não que nós temos que renegar a família, nós temos que renegar o mundo para fazer isto. Isso é uma obra para Cristo. Não, não é para Cristo. É para a denominação do Edir Macedo. E enquanto os palhaços estão lá, né, vestindo o coletinho da Universal, azul e vermelho e branco, estão lá fazendo isso, perdendo noites de sono, não é isso? Perdendo uma boa, sei lá, um bom momento com os familiares, seja um churrasco, uma festa, ou até uma noite, sei lá. Estão lá na rua, passando frio, fome, sede, para fazerem um trabalho para o Edir Macedo. E enquanto eles estão lá, o Edir Macedo está no bem bom, ó. Cevando a barriga, né? Comendo tudo do bom e do melhor, dormindo tranquilamente, porque, né? Vocês acham mesmo que ele vai acabar com a própria saúde, com a própria paz, com a própria energia, fazendo tudo isso? Não. Ele tem palhaços para fazer isso para a empresa dele. Porque são empresas. Porque são denominações do próprio diabo. É inacreditável, né, cara? Como que tem palhaço, como que tem idiota tapado nesse país? É muito tapado por metro quadrado. E eu tenho pessoas na minha família que vivem nessa merda aí. E aí você vai explicar para essa pessoa
Sabe o que ela fala? Ah, você quem está perdido, eu tenho a luz. Eu que estou perdido. Essa pessoa que tem a luz. A gente alerta a tal pessoa no máximo umas 3 vezes, assim como está descrito em Tito 3:10. Veja, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo? Tito 3:10? Olha só, se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso não tenha nada mais a ver com ela. Tito 3:10. Você alerta a pessoa 2, 3 vezes. Depois, ó, deixa. Aí é ela com Deus. E se Deus não quiser, é decisão dele. Pronto. Não tem que ficar alertando a mesma pessoa milhões e milhões de vezes. Deixa pra lá. Deixa a pessoa se foder sozinha. E você vai viver sua vida. Você ensina a pessoa 2, 3 vezes. Depois, é ela com Deus. Pronto. Eu não aceito isso. Veja só a fala de Macedo no meio do vídeo, né? Não aceito isso. Você tem que aceitar o que, seu merda? Você é apenas um monte de carne, de osso, igual a todos nós. Você não tem que aceitar porra nenhuma, rapaz. Que milagre que você fez. Você tenta ser um judeu, mas não é. Quando Cristo transformou a água em vinho, presta atenção nesse detalhe. Isso nada mais é do que uma analogia do que aconteceu ali quando Cristo nos livrou da lei de Moisés. Antes água. Depois da morte de Cristo, vinho. Porque ele nos livrou da lei para todos nós vivemos na graça dele. A graça de Cristo. O que é a graça de Cristo? Nós não temos que cumprir ordenanças de homens. Digo, das chamadas religiões. Nós não temos que cumprir com essas ordenanças. Em nenhum momento. Porque Cristo nos livrou desse jugo, desse peso. Porque a lei ela é pesada demais. E o que as religiões fazem? Elas continuam insistindo nessas mesmas ordenanças porque elas negam o sacrifício de Deus. Eles não compreendem isto. A transformação da água para o vinho, eles não compreendem isso. A água para o vinho é justamente nos livrar da lei. Jesus fazia tudo isso mostrando para Israel o que ia acontecer na nação de Israel. Porque Jesus de Nazaré veio para Israel. E aí ele morreu para salvar toda a humanidade. Entenderam a diferença? Então tudo que Jesus manifestou como um homem, tudo que ele falou, tudo que ele fez, tudo que ele praticou como homem, servia como profecia para o que ia acontecer com Israel. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu também para a humanidade. Porque ele morreu e salvou todos nós. Nos salvou. Todo aquele que busca viver diante de sacrifícios, de ordenanças humanas, está buscando a maldição. Está buscando viver sob a obra da lei. E a Bíblia diz que aquele que vive sob a lei é um maldito. Religião é maldição. Toda religião é maldição. Tudo que eles cultivam, tudo é maldição. Jesus não trouxe isso para você, meu amigo. Jesus te trouxe a liberdade. Você tem liberdade de estudar, de aprender, de discutir com as pessoas com sabedoria. Você tem toda essa liberdade. Não estou falando dentro da religião, não, fora dela. Você tem um mundo para descobrir. E ainda você quer ficar preso, trancafiado num templo de ordenanças humanas, mentirosas e cretinas que vão contra a palavra de Deus? Se você faz isso é porque você não sabe o tamanho da graça de Cristo. O quão ele foi maravilhoso, o quanto ele é maravilhoso, só de ter proporcionado isso para todos nós, essa liberdade, a vida. Porque não é difícil você ser uma pessoa estudada, esclarecida, com a mente espairada. Não é difícil você ser uma boa pessoa, poder desbravar o mundo
para entender o tamanho desse milagre. O milagre de Cristo de salvar toda a humanidade. Não é difícil e você ainda quer viver sob ordenanças humanas como um pássaro engaiolado? Acontece que, meu filho, na religião, a porta da gaiola, ela é aberta. Você que não quer sair, você que quer ser alimentado pouquinho a pouquinho por homens, você não consegue ter essa independência, essa autonomia. Você não consegue ser um homem de verdade. Você só consegue ser um menino que recebe papinhas na boca e acha que está sendo culto o suficiente, inteligente o suficiente, espiritualmente decente para achar que está vivendo, na verdade, em Cristo. Você não está, você está vivendo sob enganação. E essas pessoas, nessas religiões, elas vivem 30, 40, 50 anos assim e acham que estão totalmente libertas, quando na verdade não estão. Não estão, estão trancafiadas. Mas assim como eu falei, a porta dessas gaiolas, ela é aberta. Vocês podem sair. Não que vocês estejam totalmente trancafiados, vocês gostam disso. É como se fosse a síndrome do Estocolmo, né? Vocês gostam disso, do sofrimento. Vocês não percebem, mas esta é a verdadeira tribulação. Achar que esta vida está resumida a ganhos materiais, a prosperidade. Essa é a verdadeira tribulação, sabe por quê? Isso denota a tamanha miséria na alma do ser humano. Vocês que acham isso, vocês são miseráveis. Se você está vivendo por um momento difícil, sem dinheiro, ou então está tendo conflito com os familiares, conflito com a namorada, com a esposa, né? Conflito no serviço, conflito na faculdade, na escola, isso tudo é normal, meu filho. Você tem que ser persistente, vigoroso, ter estamina e vigor suficiente para continuar e entender, não, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por me colocar nesta missão. Muito obrigado, Senhor, porque você me deu esta missão. Eu a aceito de bom grado. É assim que você tem que agir. E não ficar guardando rancor, puxa vida, e não ficar murmurando, porra, mas por que minha vida é tão ruim assim? Por que tudo é só desgraça e desgraça? Não, 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 não. Aceite essa missão de bom grado. Seja forte. Assim como foi Paulo de Tarso. Passou por tudo quanto é tipo de tribulação. Pergunta se eu pedi mais cedo, né? Ou Silas Malaché. Pergunta se esses caras passaram por tribulação. Porra nenhuma, né? Quando Edir Macedo foi presa lá, justamente pelo crime de estelionato, e aí começou a falar, não, porque isso é uma perseguição da Igreja Católica. Ele fez isso, cara. Puta que pariu. Recebeu o apoio do Lula, do Pelé, né? Chamou as pessoas para se juntarem e protegerem. Não, nós temos que tirar o Edir Macedo da cadeia, porque ele é um mártir, porque ele é um líder espiritual. Como se a vida dele tivesse sido uma desgraça enquanto ele estava preso, né? Coitadinho. Que pobre coitado. Sofreu igual Jesus Cristo, né? Sofreu igual Paulo. Coitadinho desse homem. Isso é um canalha. É um cara perverso, sem alma. E todos aqueles que o seguem são 2 vezes mais filhos do diabo do que ele. É isso que eu tenho para dizer para vocês, pessoal. Um desgraçado como esse que vem criticar o milagre de Deus e ainda continua tendo seguidores, é porque nada mais é do que a prova mais cabal de que esse país merece estar na desgraça na qual ele está enfiado, na qual ele está soterrado. Esse país merece a desgraça na qual vive. Merece sim. Ainda está pouco. Ainda está pouco. Que país de gente filha da puta, snob, cretina, né? Idólatra. Que país de filha da puta. Eu não tenho mais nenhuma esperança nesse país. Sendo bem sincero com vocês, eu não tenho esperança nesta merda mais. É isso aí.